Egghead se tornou o arco mais intenso de One Piece. Em pouco mais de um ano, tivemos incríveis revelações e nos emocionamos com o aprofundamento de vários personagens. Tivemos lutas intensas, descobertas emocionantes e flashbacks de partir o coração. Porém, no meio de tudo isso, existe um ponto de escuridão se formando ao redor do campo de batalha. Um navio com a bandeira do Yonkou Masaru de Teach se aproximou da Ilha do Futuro e isso indica problemas. Mais problemas do que nós sequer possamos prever. Agora que Kuma chegou e está pronto para dar um belo soco no ancião, as coisas estão começando a se conectar. Afinal, o bucaneiro é possuidor de uma das frutas mais roubadas de toda a obra. Ou seja, temos que fazer aquela perguntinha que sempre fazemos. Como seria se o Barba Negra roubasse a fruta da pata? Para responder isso, não precisamos voltar lá no capítulo 1 ou pensar em alguma situação apocalíptica. O que precisamos pensar é no impacto que essa fruta representa e como que o Teach a usaria a partir de agora. A Nikki Nikki no Mi é uma Akuma no Mi que dá ao usuário a capacidade de repelir qualquer coisa, independente de ser concreto ou abstrato. A pessoa consegue usar essa habilidade em si mesma para se teleportar de um canto para outro, é possível se defender de qualquer tipo de ataque e o mais ridículo de tudo é a capacidade de repelir coisas como dor, memória e até mesmo doenças. Muitos dizem por aí que talvez seja até mesmo possível repelir os poderes de uma Akuma no Mi, mas por enquanto não é canônico, apenas uma teoria. Agora que sabemos disso, vamos organizar nossos pensamentos. Primeiro de tudo, para que o Barba Negra consiga pôr as mãos na Nikki no Mi, é necessário que o portador atual dela vá de arrasta pra cima. Sim, basicamente o Kuma precisa morrer. E na verdade, nos últimos tempos, tivemos indícios de que há uma grande chance disso ocorrer. Durante o capítulo 1092, o bucaneiro apareceu na Terra Sagrada, causou um grande dano por lá, enfrentou o almirante da frota e saiu depois de ter tido sua cabeça de ciborgue derretida. Só naquele ponto já era de se imaginar de que uma pessoa normal não sobreviveria. Porém, logo em seguida, durante o seu flashback, descobrimos que Kuma é o bucaneiro que durante toda a sua vida foi atormentado pelo símbolo da maldade, vulgo o deus guerreiro da defesa científica, Ancião Saturn. Quem diria que um velhinho como esse poderia se transformar em um bicho assim e ainda por cima ser tão podre por dentro? No capítulo 1102 vemos que ele também foi o responsável por colocar um chip de autodestruição no Kuma e apagar 100% da sua personalidade. Contudo, as coisas não saíram exatamente como ele planejou e aqui estamos nós prestes a ver um dos maiores socos de toda a história. Melhor até do que o soco que o Luffy deu no São Carlos. Obviamente, o Oda não é o tipo de autor que escreve as coisas simplesmente porque achou legal. Existe um propósito por trás desse chip de autodestruição, que com certeza será demonstrado em breve. E é aqui que o Barba Negra entra. Diferente do Saturn, Teach é um antagonista que aparentemente tem um certo propósito por trás das suas ações. Ele não considera os outros como inseto. Pelo contrário, ele sabe o valor que seus companheiros têm, principalmente se estiverem com as frutas certas, não é mesmo? Juntando tudo isso, partiremos do princípio que o Kuma morra e que de alguma forma o Teach consiga pôr as mãos nesse poder, seja por meio de um truque escondido por debaixo de um pano preto misterioso, ou seja porque ela spawnou em algum lugar perto do seu navio do nada. Eu realmente consigo ver o Teach olhando para aquela fruta e dizendo: "Zê-ho-ho-ho-ho", como esperado, está na hora de ir embora. Bom, agora vamos abrir uma discussão importante. Barba Negra já possui uma Logia e uma Paramécia. Pela lógica, o próximo passo seria ter uma Zoan. E agora eu te pergunto, e se, apenas se, a fruta da pata não fosse uma Paramécia, mas na verdade uma Zoan? Quem sabe não é uma Zoan mítica de uma entidade que apoia Nika? Existem duas cenas aqui que podem apoiar essa teoria. A primeira é lá no capítulo 1096. A Jean está explicando que o plano de fuga deles envolve roubar duas Akuma no Mis. Só que observem na ilustração que o nosso querido gênio Oda colocou nesse quadro. De um lado temos a fruta do dragão representando a Wou no Mi modelo Seiryu. Do outro temos um gatinho com uma pata representando a Nikki no Mi. Assim como eu disse alguns momentos atrás, o escritor não faz nada por acaso. Continuando, a segunda cena aconteceu no capítulo 1103, na última página quando o bucaneiro chega para salvar a sua filha. Inclusive eu comentei isso direitinho lá na análise do capítulo. Embora o Kuma seja um ciborgue e esteja fumaçando porque está destruído, dá uma olhada nesse quadro a seguir. Enquanto segura a pata do ancião e se prepara para dar um soco, uma fumaça estranha aparece. Oda poderia ter desenhado isso de maneira normal, sem esses detalhes, justamente como ele fez no quadro acima.
Porém, por algum motivo, ele colocou justamente saindo de um lado e indo até o outro, exatamente como vemos no Despertar das Zoans. Então, juntando essas duas peças, podemos pelo menos acreditar que faz um pouquinho de sentido do Teach ir atrás dessa fruta. E mesmo que ela não seja uma Zoan, sabemos que o Yonkou é conhecido por ter um comportamento bem comum de ir atrás de frutas poderosas. É senso comum admitirmos que a fruta da patinha é literalmente uma das frutas mais roubadas de todo o verso. Fora que agora que o Barba Negra foi pego de surpresa pela transformação do Beppo em Sulong e acabou perdendo a chance de colocar as mãos na Ope Ope no Mi, Teach está com sangue nos olhos para encontrar algo que vá substituir essa perda. Bom, agora que estamos concordando nesse ponto, temos a segunda pergunta, que provavelmente é a mais importante. O que será que o Teach quer com essa fruta? Eu consigo pensar em alguns motivos, mas vamos começar pelo mais óbvio. Fugir do Shanks. No capítulo 1072 vimos que o Ruivo está atrás dele há um tempo. Sabendo disso, Teach sabe que ainda não é o momento de enfrentá-lo. Ele deve estar reunindo várias coisas e montando uma estratégia para que a balança do mundo encontre o seu fim. Em posse da fruta da pata que pode repeli-lo para qualquer lugar a qualquer hora, por que não? Mas sinceramente é um motivo muito simples. A segunda coisa que ele pode estar atrás é do Punk Records. Assim como o governo, tenho certeza que o Barba Negra saiba o valor que o cérebro do Vegapunk tem. Com a Nikki e o Nikki no Mi, ele pode facilmente encostar no Punk Records e mandá-lo direto para a Ilha Pirata. E isso também seria algo que coincide com algumas teorias. É dito por aí que a Rainha Lily foi a primeira ou pelo menos uma das primeiras usuárias desses poderes e utilizou as habilidades provenientes dessa fruta para espalhar os Poneglyphs pela Terra. Ou seja, temos que concordar que é uma habilidade muito versátil. Seguindo, nós vamos começar a juntar poderes e entrar mais ainda na loucura. Existe mais uma teoria que diz que o Bug vai despertar a sua fruta e atingir o nível de manipulação atômica, podendo até gerar uma fissura nuclear, o que provavelmente faria ele se tornar uma bomba atômica humana. Usando esse poder, ele poderia juntar o antigo continente do Reino Antigo e vários mistérios seriam solucionados. Da mesma forma, o Teach, utilizando seus poderes antigos somados aos da pata, conseguiria fazer isso. Ele teria a habilidade de repelir tudo que toca, então é fácil imaginar que em algum ponto ele possa usar esse poder em um continente. Somado às habilidades do terremoto e da escuridão, ele conseguiria ajustar livremente as coordenadas. Com esse poder em mãos, o Barba Negra conseguiria manipular placas tectônicas e usar a gravidade da Yami Yami no Mi. Uou, sua cabeça deve estar explodindo agora, não é mesmo? Calma que essa última possibilidade vai te fazer ficar mais louco ainda. E na verdade, essa é a que mais faz sentido. Não preciso explicar aqui a teoria por trás do Barba Negra ser completamente inspirado no Rocks Dizzyback. Ele tomou a ilha que um dia foi o QG dos Piratas Rocks, o seu navio se chama Sabre Dizzyback e ele possui uma fruta que muitos acreditam ter sido do Rocks. Baseado nessa teoria em questão, é válido afirmarmos que alguma coisa aconteceu em God Valley, e a única coisa que sabemos em relação a isso ocorreu no flashback do Kuma, quando Roger diz "Espere, Rocks!" E em contrapartida, a resposta é "Não fique no meu caminho, Roger." Depois disso, vários raios de Haki saem da ilha. Daqui tiramos duas coisas. Primeiro, Rocks e Roger se conheciam, mas isso não é importante para agora. Segundo, que o Roger realmente estava ali para parar Zebek de fazer algo. É dito que no meio dessa confusão, Rocks usou os poderes da Yami Yami no Mi e absorveu God Valley, levando tudo que estava lá. Inclusive, ele mesmo afundou na sua própria escuridão. Sabendo disso, Teach, que é o novo portador da fruta, pode estar juntando várias peças de um quebra-cabeça antigo. Ao usar os poderes da pata, que pode repelir tudo, ele iria fazer exatamente o oposto que a fruta da escuridão fez. Ou seja, ele pode estar querendo repelir Rocks de dentro da escuridão. E dentro dessa dimensão, também estará escrito para você se inscrever nesse canal. Partindo do pressuposto que Zebek esteja vivo, Teach então tentaria extrair suas memórias para ter acesso a algum tipo de informação. Claro que God Valley estará no centro disso, e possivelmente essa cena abriria espaço para o flashback completo do que realmente aconteceu nesse incidente 38 anos atrás. E agora, para extrair essa memória, ele tem duas opções. A primeira é a Pudding, que possui a Memo Memo no Mi, e a segunda seria a Fruta da Pata, afinal ele pode criar uma cópia das memórias. Bom, agora existe a possibilidade do Rocks estar morto. Caso isso seja verdade, nada impede que o Teach use os poderes do Moria para inserir alguma sombra no corpo dele e tê-lo como parte do seu bando. O fato é, a Nikki e o Nikki no Mi abre um leque bem grande de possibilidades. Ainda existe a chance do Barba Negra conseguir absorver os poderes de Akuma no Mi usando a Fruta da Escuridão e guardá-las em patas, podendo assim ficar substituindo de acordo com a situação e necessidade. Se o Vegapunk conseguiu criar o Green Blood para usar nos Serafins, e agora também ficamos sabendo que o Ancião Saturn fez experimentos com a Bonnie injetando nela o extrato da fruta, isso só prova que há diversas maneiras de lidar com esses poderes. E se tem alguém capaz de lidar com esse tipo de ciência, é o maior caçador de Akuma no Mi do One Piece.
Seja lá qual for o seu objetivo, eu tenho absoluta certeza que o Tite ficará muito mais do que feliz de ter o poder da pata em suas mãos. Caso isso aconteça, ele terá a grande vantagem na corrida pelo tesouro final. Todas as cartas serão jogadas no tempo dele e Tite conseguirá controlar boa parte do mundo. Se preparem, tudo nos leva a crer que uma nova era está para começar. Uma era onde a escuridão irá tomar controle do mundo. Ao mesmo tempo que os Chapéus de Palha estão lidando com um dos demônios que fazem parte do governo mundial, Barba Negra irá se aproveitar como sempre fez e lançará mais um desafio para o nosso protagonista. Será então que o atual Joey Boy terá a capacidade de usar os poderes de Nika para vingar o seu irmão e colocar o Tite para dormir? Não sei, mas aproveita e deixa aí nos comentários como que você acha que seria caso o Barba Negra colocasse as mãos nesse poder esmagador.